Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo. Aqui José Luiz Alves da Silva, em nome do Grupo Espírita Irmão Carmelo, para nossa conversa rotineira. Queridos amigos, hoje eu gostaria de estar falando para os amigos, para as amigas, sobre a fragilidade humana. Eu estou muito impactado com várias coisas que ando observando. E o senso de urgência clama por falarmos aqui sobre a vida que a gente tem no dia a dia e a urgência que temos das nossas reformas íntimas. Então, ela não é uma conversa tradicional. Em geral, eu não tenho feito conversas tradicionais. Eu linko tudo que a gente conversa com as palavras de Cristo, afinal de contas, somos todos cristãos, não é? Em foco daquilo que a gente observa e vive no dia a dia. Mas eu estou bastante impactado na observância de um tema que há uma série de dias me vem à mente, me vem ao corpo, me vem aos sentimentos. Eu estou bastante assombrado, eu deveria dizer, com o que nos é óbvio, que é a condição da gente poder enxergar a quantidade enorme de fragilidades que todos nós, irmãos, aqui mesmo dentro das nossas religiões, ou fora das religiões, exibimos. O tamanho do ego humano, eu não preciso falar disso sem deixar de olhar para as mazelas humanas principais das guerras, dos problemas que a gente está tendo com os nossos líderes mundiais, ou com os nossos líderes dentro do Brasil, dentro dos estados. Não é? A gente vive uma balbúrdia de liderança que independe de qualquer tipo de partido, qualquer tipo de preferência. Então, vocês que me ouvem aqui, homens, mulheres, amigos e amigas, esqueçam, por gentileza, qualquer coisa partidária. A gente fala de Cristo porque Cristo é o incentivador do amor, o incentivador da caridade, o incentivador do perdão. E a gente não vê nada disso no dia a dia. A gente não vê nenhum líder nacional ou mundial falar disso. A gente não vê nenhum tipo de política unificada que trate do mundo ou dos países por 30 anos. Não é? A gente vê muito interesse individual, muitas pessoas puxando para o seu próprio lado. É evidente que essa conversa aqui não é de política, eu não vou dar seguimento a isso. Porque eu quero descer do nível estratosférico, que é um líder mundial, para o dia a dia, que é a minha fala predileta, é aquilo que eu tento trazer para a gente. Eu ainda vou dentro dessa nossa linha de senso de urgência, a brutal situação de urgência que a gente tem de conseguir ter um mundo melhor. Mas você está impactado só com o que você vê? Não, eu estou impactado também com o que eu faço, com o que as outras pessoas fazem, com o tamanho das dores que cada um de nós carrega e que, em função dessas dores reais, a gente se dá ao luxo e à pretensão e a possibilidade de estar exercitando a nossa vida, nossas encarnações, para quem acredita nelas, dentro da nossa religião, ou para quem não acredita e está aqui presente, por gentileza, continua nos ouvindo aqui, mas com a facilidade com que cada um de nós se desculpa das coisas que ocorrem à nossa volta, sem se responsabilizar diretamente pela sua própria atitude, pela aquela sua própria escolha. A gente precisa, de alguma maneira, olhar para aquilo que são as nossas ações. E dentro de tantos aprendizados cristãos, né? Olhar o cisco nos olhos dos outros sem ver a trave no nosso próprio olho. As arrogâncias que nós temos quando a gente conversa com os nossos parentes, com os nossos amigos. Orai e vigiai, a invigilância, se é que eu posso usar essa palavra, dos nossos próprios pensamentos. Algumas pessoas discordam de mim, mas eu ainda acho que nós temos escalonados pensamentos que fazem o controle das emoções e as emoções fazem o controle do que a gente fala e do que a gente faz. Eu continuo bastante convencido disso. E quando eu ouço a respeito de orar e vigiar, mais ainda, porque eu percebo em mim mesmo a quantidade de sentimentos e de pensamentos que são de todas as naturezas. E da natureza que a gente precisa estar próximo
da religião. E não é só para a gente ser religioso, ou como se dizia na religião católica, ser beato. Não é a quantidade de vezes que eu vou ao centro espírita ou que qualquer um de nós vai para uma igreja evangélica ou para uma igreja católica que serve. É para aquilo que eu consigo alinhar o meu espírito, é aquilo que eu consigo alinhar a calma com a qual eu vou reagir com outras coisas que estão ocorrendo. Eu ando lendo um pouco sobre estoicismo, que seria uma maneira e uma forma de agir que alguns filósofos antigos, está aqui na minha mão, Sêneca, Epíteto, Marco Aurélio, que eram ícones da nossa história, eles olhavam, e uma das principais coisas que ali se diz é o seguinte: eu devo reagir pela virtude, algo diferente do que Cristo dizia. Eu devo olhar a realidade como ela é, e não me surpreender com o que ocorre. Eu devo aceitar a realidade como é, e o que é mais importante, não importa o que aconteça, o que importa é como eu reajo, como você reage. Eu deveria dizer que nós temos reagido muito mal. É óbvio que eu espero que um de vocês que esteja me ouvindo, muito pelo contrário, tenha reagido muito bem. Eu acho que o tamanho da nossa paciência está pequeno, não é? O tamanho daquilo que a gente faz para julgar menos está muito pequeno. Eu sou contra o fato da gente poder olhar e sempre dizer que a gente é incompleto e que a gente não é suficiente. Então eu não acredito nisso. Eu acredito que todos nós somos pessoas suficientemente capazes de buscar melhoria. Mas eu estou muito surpreendido com a quantidade de problemas que a gente encontra pelo caminho e com a quantidade de ego, raiva, emoção que a gente põe para solucioná-los. Eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, escalar um pouquinho isso. A gente precisa, de alguma maneira, ser mais gentil, ser mais caridoso no dia a dia, não é? Toma um pouquinho de água. A minha percepção é de que é absolutamente insuficiente. Na palestra anterior, eu fiz um comentário importante, caso vocês queiram assisti-la ou ouvi-la novamente. Eu disse que muito do que a gente faz está dentro da nossa capacidade, mas que a nossa capacidade não é o suficiente. Eu disse lá naquela palestra que a gente faz o nosso melhor, mas o nosso melhor não é o suficiente. Que a única coisa que é o suficiente é a gente perseverar na tentativa de melhorar. E nesse exato segundo, me incluindo nesse processo, eu acho que nós estamos aquém deste movimento. Eu acho que nós precisamos ter uma força maior nisto. Você fala assim, José Luiz, você ficou frustrado com alguma coisa? Sim, fiquei. Você está chateado com alguma coisa? Sim, estou. Por um acaso você está impressionado com alguma coisa? Sim, estou. Acabei de assistir um filme chamado Spotlight, que falava sobre escândalos em Boston, por exemplo, na Igreja Católica. Mas, pelo amor de Deus, não sejamos tolos aqui, ou tolas, de achar que só acontecia em um lugar, é só o outro. O ser humano em si, ele tem uma quantidade de falhas que é muito grande. Muito grande. Então a natureza que a gente possui é muito delicada. As fragilidades humanas, tema dessa conversa, são muito grandes. Por um acaso, aquele filme apontava na cidade de Boston, não é? Mais de 249 padres que haviam abusado de crianças. E aí eu não quis perder esse sentimento de indignação. Eu quis fazer essa palestra, eu não quis ir me preparar, né? Passar, que se passar no rosto, pó de arroz, eu sei que vocês vão falar que é velho. Qualquer coisa que você passa no rosto para melhorar, pentear o cabelo, tomar um belo banho, às vezes para fazer a palestra eu faço isso, é uma maneira de preparação, é uma maneira de concentração, além da preparação do próprio assunto da palestra. Mas existe um item importante que é assim, o sentimento de indignação é aquele que promove mudanças. A indignação não é revolta. Indignação não é ir lá fazer um protesto do outro lado da rua. Indignação é aquilo que diz que chegou num limite das coisas. Que a partir daquele sentimento de indignação, eu e quem mais estiver sentindo isso, deve fazer alguma coisa para mudar coisas. Ele é um bom sentimento. Ele é um sentimento que mobiliza. Então eu não quis perder ao assistir isto. Porque esse tema na minha cabeça já estava definido há alguns dias. Eu apenas estava buscando elementos, como qualquer palestra que nós fazemos,
para incrementar aquilo que a gente estava falando. E eu acabei de fazer o elemento final, de obter o elemento final, que era ter visto isso. Eu levei 3 dias para assistir este filme, porque eu assisti esse filme, Spotlight, há muito tempo atrás. Mas eu percebi, e aqui vai um dos nossos aprendizados, nesse caso o meu aprendizado, eu percebi que eu vi com olhos muito diferentes do que eu vi hoje. Aliás, eu vi 3 dias, né? Por conta dos afazeres, eu parei, mas eu insisti em vê-lo até o fim. E a questão é, cada um de nós evolui na maneira que está, num lugar em que está, desde que busque por isto. Tema da palestra anterior. Só é suficiente você tentar todos os dias. Excelente? Excelente. E isso me permitiu ver hoje o filme de Contra os Olhos, que me manteve indignado. Neste filme, um repórter havia tratado desse assunto de uma forma recente quando ele viu o chefe de um pedaço da redação chamado Cidades. E ele levou simplesmente 15, 20 anos para voltar nesse assunto. Por que ele não viu lá? Porque ele não estava maduro, talvez? Porque ele era recém-possado, talvez. Desta vez ninguém tinha entendido porque ele tinha ido até o fim. Sabe por que ele foi até o fim? Porque ele tentou descobrir por que o jornal dele recebeu essa denúncia e não fez nada. E foi descobrir que ele era o chefe da seção que não fez nada. Ele não lembrava. Ele não lembrava. E aí ele fez isso e colocou a reportagem. O fato é de 2002, para quem quiser pesquisar. Muito bem. A percepção é, será que eu também não fiz a mesma coisa anos atrás, ou você? Será que você não deixou de ser gentil com alguém? Será que você não justificou os erros que você comete colocando a culpa em outras pessoas? Quais são os problemas que você tem que resolver esse ano, como eu tenho os meus a resolver este ano? Qual é a força com a qual nós estamos trabalhando isso? Força não é pressa, é foco. Para podermos resolver no momento adequado, para termos a coragem suficiente de olhar para nós mesmos e sabermos quais são as coisas que estão erradas e que eu preciso reformar. É fácil? Não é fácil não. Mas quais são os elementos que eu vou trabalhar e que eu vou me prometer trabalhar? Para tentar entender se qual de nós aqui tem medo da pobreza, tem medo de não ser amado, tem medo de brigar, tem medo de ficar sozinho, tem medo de ficar pobre, tem medo de desencarnar ou de morrer, como é dito de forma natural no dia a dia. Qual é o nosso medo? Qual é o seu medo? Responda para você agora, aqui e agora. Qual é o seu medo? Como dizia Raul Seixas, não é? Quando você vai e coloca a cabeça no travesseiro, você não pode enganar você mesmo. A você mesma. Então é essencial. Se nós estamos aqui, e agradeço por você estar aqui ainda, me ouvindo, não é? Ou agradeço que você tenha ido ao centro, agradeço que você tenha ido à tua igreja, seja lá qual for, católica, evangélica, etc., para se questionar. Para questionar você mesmo e não se enganar. Não justificar todas as suas atitudes, como eu não devo justificar todas as minhas atitudes, não é? A vida ela é uma escala, sabe? É uma escala de sinceridade que eu vou ter comigo mesmo ao longo do tempo. Para tentar admitir o que é que eu tenho de errado e que eu sou obrigado a melhorar. E aí, principalmente, quais são os principais conflitos que eu vivo e que eu vou ter que olhar para eles. Isso pode levar 1 ano, pode levar 2, pode levar 1 mês, pode levar menos. Mas vai depender exclusivamente da sinceridade e da coragem com a qual nós olharmos para a gente mesmo. E ao começar, isso já é um trabalho importantíssimo. Quando eu dou o primeiro passo, significa que eu comecei a solucionar as coisas. Então, se eu quiser olhar para a palestra anterior e para essa, que são complementos, aqui eu estou trazendo à baila a nossa responsabilidade de ação. Estou trazendo na mesa, colocando na mesa a nossa responsabilidade de atuação. As fragilidades humanas, elas são tão grandes que quase qualquer coisa é justificável, não é? Mas como dizia Abílio Diniz, falecido, dono do Pão de Açúcar, desculpas válidas não serão aceitas. Mas que coisa horrível de dizer. A gente sabe que existe a misericórdia divina, e existe a misericórdia divina. A gente sabe que existe o processo todo voltado à benevolência divina, não é? A sabedoria divina. Nós sabemos que existem todas as condições, as 10 leis universais, voltadas em especial a causa e efeito, e finalmente existe nosso merecimento. Isso tudo colocado dentro da minha panela, mexida e de volta, significa que eu tenho, não 2, eu tenho 10 chances para melhorar.
Então aqui ninguém está colocando ninguém e condenando ninguém ao purgatório ou qualquer outro lugar que a gente quiser falar, umbral, como nós falamos dentro da religião espírita. Isso quer dizer o seguinte: urgente que eu tenho que trabalhar. Urgente que eu tenho que desenvolver a minha percepção sobre quais são as minhas principais falhas. E você, sobre quais são as suas principais falhas. Tanto quanto quais são as nossas principais falhas coletivamente, não é? Não ajudar o próximo, não falar uma palavra importante quando eu posso, estender a mão sempre que eu puder, fazer o bem para evitar que o mal perdure. Às vezes são coletivas as situações. Então, é urgente que a gente trabalhe isso. É urgente que a gente olhe para a gente mesmo e seja sincero com a gente mesmo. É urgente que a gente corra atrás e finalmente consiga alcançar e caminhe junto com a vida. Caminhar à frente da vida, como Freytag dizia, a vida vai nos atropelar. Correr atrás da vida eu não vou alcançar, então eu tenho que caminhar ao lado da vida. E deixar que ela me ensine, que ela chame a minha atenção e calorosamente, que nós sejamos nossos amigos. Mas ao sermos nossos amigos, eu também não vou mentir para mim mesmo e você não vai mentir para si mesmo. Ou para si mesma. Quais são as coisas ruins que nós temos feito? Quais são as coisas boas que nós temos feito? As coisas boas eu vou assinalar e vou reforçar. As coisas ruins eu vou prestar atenção e vou trabalhar para mudar. Gente, vamos trabalhar para mudar, precisa fazer. O mundo de regeneração não vai esperar, não. Ele só vai aceitar as pessoas que vão tentar continuamente. Então, as principais falhas que nós temos, primeiro, eu não sou perfeito, vocês não são perfeitos, nós temos falhas. Não durmam em cima dos nossos processos para dizer que nós somos perfeitos apenas porque estamos dentro das religiões. Nós não somos. E não estamos adequadamente preparados. Nós somos apenas elementos que estão sempre perseverando e sendo resilientes para resistir, para construir dentro dessa resistência. Então, por favor, reforça esse sentimento. Eu não trabalho para estudar, eu não trabalho muito para prosperar dentro dos nossos locais de trabalho onde a gente ganha nosso dinheiro. Por que não vou fazer isso com a gente mesmo dentro da religião? Por que não? Por que não? Só porque não tem alguém me cobrando ostensivamente, pesadamente? Não, não. Você está muito carregado hoje. Tô. Eu tô. Esse senso de indignação, senso crítico é o que faz a gente mudar. Então eu estou dividindo com vocês isso, tá bom? Estou com raiva nesse momento? Não, não estou. Eu estou agitado nesse momento? Não, não estou. Estou ansioso? Não, não estou. Eu estou apenas consciente de algo que a gente olha, das mazelas humanas, não é? Das percepções. Eu vi uma professora, eu estou fazendo um outro curso, e eu vi uma professora dizer algo que me estarreceu ontem, né? No sábado. Sim, eu fiz um curso no sábado. Ela disse que dentro da empresa dela, eles tentam avaliar como as pessoas são e quais têm as tendências de provocar fraude na empresa. E segundo as estatísticas que ela levantou, não estou dizendo que seja isso, mas que ela nos trouxe, 10% das pessoas são pessoas que têm forte capacidade e teor de fazer ações erradas. 20% são pessoas que têm um forte teor de só fazer coisas corretas e de divulgar malfeitos. Elas ficam indignadas quando vem o mal feito. E, pasmem, dentro dessa pesquisa que ela fez, numa enorme empresa de 25 mil funcionários, 70% teriam, então, o efeito de oscilar entre um polo e outro. É coisa demais. Não vou discutir se ela estava certa ou errada, mas é coisa demais. Será então que nós, eu e vocês, eu vou nos incluir dentro dos 70%, tá bom? Alguns de nós estão nos 20%, alguns de nós estão nos 10%. Mas eu vou aqui fazer um esforço de raciocínio e vou nos incluir nos 70%. Se isso é verdade, espero que você esteja indignado de eu dizer isso. Espero que você tenha falado, eu estou nos 20%. Legal. Mas, ao me classificar e classificar a vocês que estão me ouvindo, peço licença para fazer isso. Entre os 70%, eu estou dizendo que nós temos falhas. E ao termos falhas, nós precisamos nos trabalhar. Dentro do caráter de ego versus humildade, versus egoísmo, versus caridade. Eu preciso, de alguma maneira, ser meu amigo e dizer o seguinte, Zé, take it easy, calma, você vai conseguir fazer. Só insista,
Então não se dê a desculpa. Como dizia o Abílio Diniz, desculpas válidas não serão aceitas. Por quê? Porque está cheio de desculpa para dar. Porque a minha esposa é isso, meu marido é aquilo, meu companheiro isso, minha companheira é aquilo, a minha irmã, o meu amigo, o guarda da esquina. Qual vocês escolhem? Porque os juros são 15%, porque o carro... Qual vocês escolhem? Porque está chovendo muito, porque está muito sol? Porque fecham a água às 6 da tarde? Gente, qual desculpa eu vou escolher? Esquece as desculpas. Apenas largue de lado as coisas que não são boas e faz como o estoicismo. Olha a realidade do jeito que ela é. Perceba que você pode atuar hoje, aqui e agora. E atue aqui hoje e agora. Veja, rapidez não é pressa. Urgência não é atropelar. Urgência é trabalhar todo dia por aquilo. Sem nenhuma exceção. Se eu trabalhar todo dia por alguma coisa, o sucesso virá. A melhoria virá. E a urgência está aí. Então, dentro das nossas mazelas humanas, sejamos nossos amigos e nossas amigas, não é? Então, se apoie. Você tem um passado longo de conquistas, é muito importante isso. Mas, ao mesmo tempo, não se dê desculpas. Olhe para isso do jeito que precisa ser olhado. E trabalhe isso todos os dias. Todos os segundos, se você conseguir. Porque a gente não vai conseguir alguns deles. Então, eu preciso estar determinado a tentar todos os segundos. A tentar aplacar aquilo que as minhas carências me obrigam a fazer. Né? Dentro das minhas fragilidades humanas. Eu não vou discuti-las aqui, uma por uma. Eu vou apenas lembrar que nós temos, e cada um de nós sabe algumas que possui. Que tal deitar a cabeça no travesseiro e, como Santo Agostinho, tentar entender o que a gente fez errado e o que fez certo durante o dia. E aí tentar ser sincero consigo mesmo e consigo mesma. Tá bom? Então eu conversei com vocês aqui um pouquinho hoje, né? Espero que vocês tenham ouvido com caridade, ouvido com teu coração e não com a sua razão, para a gente poder fazer essa troca. E convido vocês a estarem no centro, agora e também no meio do ano, quando a gente terá as palestras que são importantes dentro do período de comemoração do JEIC, e especialmente porque é uma semana de grande aprendizado. Não deixem de ler os livros espíritas, não deixem de ler o livro da sua religião, não deixem de praticar coisas boas, de ouvir uma oração de Chico Xavier todos os dias pela manhã. Eu tenho feito isso. São orações muito boas, muito positivas, que nos tiram do lugar comum, nos tiram do dia a dia ruim. E quando saírem de casa, lembrem-se sempre disso. Saio protegido e volto em paz, para que a gente possa cultivar um pouquinho mais os bons momentos, os bons sentimentos e os bons aprendizados. Vamos juntos. Que Deus abençoe vocês aqui, agora, hoje e sempre. Sempre. Tá bom? Deus esteja conosco e nos ajude. Jesus Cristo esteja conosco dentro dessa terra e nos ajude a evoluir a cada dia. Um beijo no coração. Vamos juntos, sempre. Agora e sempre. Tchau.